Sejam muito bem-vindas, mulheres abençoadas, ao Discipulado Mulheres Profundas. E a aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o texto de João 1. Nós falamos na semana passada muito sobre identidade, a gente está navegando ali no livro de João e a gente vai construindo esse entendimento. João 1, a partir do versículo 26, a gente vai dar continuidade à aula que a gente falou sobre João quando ele foi questionado. A aula da semana passada, a gente vai continuar agora. E aí, com certeza, né, você já leu, deu uma tarefinha para vocês estarem lendo sobre João, os capítulos, você já leu, você já está toda inteirada e agora vai ficar mais fácil de você conseguir acompanhar aqui. Então, vamos lá. Depois daquela sabatina que João passou, a gente vai dar continuidade àquele texto, tá? A gente já explorou aquele texto, Deus já falou muito com a gente, agora Deus quer falar coisas novas. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E eu não o conhecia para que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Essa resposta é referente a uma pergunta que fazem para ele no versículo 25. Tu não é Cristo, tu não é Elias, tu não é profeta. Quem é você? O conhecimento da minha identidade me traz leveza, me tira o peso de ter que ser quem as pessoas querem que eu seja, de eu ter que carregar rótulos que as pessoas querem colocar em cima da gente. Quando a gente entende a nossa identidade, a gente é livre. Isso é muito profundo. Então, quando a gente entende a nossa identidade, a gente é livre desse peso. E ninguém consegue nos posicionar em um lugar que não é nosso. Pessoas que não sabem quem são, não entendem a identidade que carregam em Deus, são facilmente manipuladas. São pessoas que não entendem quem são e são guiadas pelas vozes, né? Colocam roupas que não lhe cabem. É tipo Davi e Saul, né? Saul tenta colocar uma roupa em Davi, só que essa roupa não cabia em Davi, né? E Saul queria que Davi vestisse uma roupa para que Davi se parecesse com ele. E Davi, muito bem entendido de quem era, assim: Davi, eu respeito quem você é, mas a sua roupa não cabe para mim. A tua estrutura foi feita para você, não para mim. Eu não quero ser parecido com você. Eu não quero ir para frente de batalha e as pessoas pensem que eu sou você. Eu tenho uma identidade muito pessoal, muito única. Eu não preciso, eu só preciso ser quem eu sou. Eu preciso fazer aquilo que Deus já me ensinou a fazer no secreto. Então, ser muito bem resolvido e ter essa revelação de quem a gente não quer fazer nada que a gente não foi chamado, a gente não quer estar em lugares que a gente sabe que não é pra gente, a gente não quer caber em lugares, sentar em mesas que a gente sabe que não é pra gente, a gente não quer ser parecido com pessoas, a gente não quer falar como pessoas, a gente não quer se vestir como pessoas, a gente não quer ministrar como pessoas, a gente não quer ter o mesmo ministério que o outro tem, porque você entende que o que você tem é algo muito único e muito particular. E a gente vê isso através da vida de João numa lição muito profunda nesse texto. E uma coisa que a gente vai perceber é que reconhecer aquilo que você foi chamado
não é soberba. A gente vai perceber João dizendo assim, eu batizo com água. Então ele está reconhecendo quem ele é. Mas João entende que quem ele é precisa apontar para alguém que é maior do que ele. A nossa identidade em Deus, a nossa verdadeira identidade, o nosso entendimento de quem somos, não anula reconhecer quem a gente é, nem o que a gente faz para Deus. Porque João, ele fala, eu batizo, mas eu batizo com água. Mas vai vir um após a mim, que já veio antes de mim. Nossa, isso é muito profundo, que eu não sou nem digno, mas eu fui chamado para apontar para ele. Uau! Então, não é que eu não vou reconhecer quem eu sou, preciso reconhecer aquilo que Deus me deu e aquilo que ele me chamou. Isso não é falta de humildade. A falsa humildade é não reconhecer aquilo que eu sei quem eu sou em Deus. Não é sobre isso. Mas eu preciso entender que quem eu sou e aquilo que eu faço, tudo isso precisa apontar e exaltar a Deus. Os meus dons, o meu chamado, não é para que eu possa ser promovido. Era isso que os homens queriam fazer, promover João. E João entendia perfeitamente que quem ele era e o que ele tinha chamado, na verdade, era para promover Cristo. João sai de cena e coloca o holofote para Cristo. Eu quero te perguntar, na sua vida, o que você faz está apontando para Cristo? Tudo aquilo que a gente faz precisa apontar caminho para Cristo. Então, se eu faço algo para Deus, aonde eu estou sendo maior do que Deus, tem alguma coisa errada. Eu ainda não entendi quem eu sou e eu provavelmente estou me posicionando num lugar que não é meu. Todos os seus dons, quem você é, teu caráter, tua vida, precisa apontar para Cristo. Você precisa entender que você está debaixo de alguém que é muito maior. Cristo precisa ser revelado através da nossa vida. E aí a gente precisa entender que nós podemos e nós faremos coisas em nome de Jesus. Mas a gente não pode se comparar com ele e nem querer tomar o lugar de Deus. A grande verdade é que, às vezes, quando a gente não entende quem a gente quer se tornar um Deus. Quando a gente exige ser reconhecida, quando a gente exige ser chamada por títulos, quando a gente exige uma honra, que a honra é de Deus, entende? Quando a gente quer se tornar deusas na vida dos outros, sabe? E não é sobre isso. Ah, mas eu fui naquele lugar, mas nem me trataram como uma missionária, como não me trataram como uma pastora. Oi? Nunca deseje os primeiros lugares. É o próprio Deus que vai te posicionar. Então, assim, às vezes a gente está desejando tomar quase o lugar de Deus. Se Deus me usa para fazer algo, nossa, mas ninguém nem botou meu nome lá naquele milagre. Oi? A gente ainda não entendeu quem a gente é. Mas a gente aprende com João que o que eu faço em nome dele não me torna um Deus. Eu simplesmente sou uma mera serva. Uma imagem que eu preciso que Cristo seja visto através de mim. Que as pessoas nem reconheçam mais minha face, mas vejam, tem Cristo naquela mulher. Nossa, aquilo que ela fez, com certeza não foi a pastora Michelle, mas é Deus na vida dela. Ah, porque ela não é digna. Entende? É essa revelação da nossa identidade, essa revelação de Cristo que precisa ser transmitida através das nossas vidas. Então a gente precisa, algo que eu quero muito falar com vocês, é que nesse discipulado, em nome de Jesus, eu quero que você realmente tire a capa. Não tem sentido você fazer esse discipulado se você não se enxergar. Não tem como você fazer esse discipulado e não estar nu na presença de Deus. Você realmente precisa assim, Senhor, nesse discipulado, eu preciso que o Senhor me cave. Quando você vai cavar algo para plantar, tem que tirar os entulhos, as pedras, tem que trazer para fora tudo aquilo que está oculto, para abrir um espaço para que seja depositado. Então, nesse processo de discipulado, em nome de Jesus, não tem sentido. Se você querer vestir uma máscara e não se enxergar, talvez seja eu, talvez seja você, que fazemos coisas para Deus e no fundo, nós queremos ser reconhecidos como aqueles que fizeram algo, quando na verdade nós não fazemos nada, quem faz é Ele. Se você, presta atenção, faz algo
e não é reconhecido, e isso te gera um sentimentinho, é porque você se enquadra aqui. Poxa, mas eu fiz e nem me agradeceram. Poxa, mas eu fiz e nem botaram meu nome ali no crédito. Precisamos aprender com João. Olha, eu fui até chamado para fazer isso, mas eu sou ralé. Não sou digno. Mas ele que vem, ele que já veio, aquele que é eterno, ele sim. Ele a glória. Então você precisa, em nome de Jesus, nós precisamos nos enxergar nesse texto, que tudo aquilo que está sendo falado aqui é para mim, é para você, não é para o outro. A gente não consegue crescer se a gente não se submeter ao processo do crescimento e do amadurecimento. O que Deus vai fazer é no individual. Então não faz sentido você assistir esse discipulado se você não entender que o que está sendo falado é para você. Se eu não entender que eu estou ensinando, mas que primeiro eu estou aprendendo. Não faz sentido. Então é algo que eu preciso vigiar. Senhor, essa humildade não pode sair do meu coração. Eu preciso reconhecer quem eu sou, mas entender que o Senhor é maior. Que eu não sou nada. E que o meu papel é apenas preparar o caminho para que o Senhor possa brilhar. Para que o Senhor possa fazer, para que o Senhor possa estabelecer. E se eu estou fazendo no seu nome, e no fundo, lá no fundo você precisa ver isso. A falta de reconhecimento dos outros te gera crise, é porque você precisa ainda conhecer quem você é em Deus, porque isso não pode te afetar. Sabe quando a pessoa faz algo e quer o reconhecimento? Não. Mulheres profundas entendem que tudo aquilo que fazem em nome de Deus, os seus nomes não precisam aparecer. Seus líderes não precisam reforçar, nem reafirmar, nem respaldar aquilo que você fez para que Cristo aparecesse. Se aquilo que você fez teve um alcance sobrenatural e o nome de Deus foi exaltado, glória a Deus, seu nome não precisa nem aparecer, porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe que aquilo que você faz não é para promover o seu nome, mas é para promover o nome dele. Mulheres que entendem a sua verdadeira identidade em Deus não trabalham para a autopromoção. Não empenham a sua vida para que elas possam aparecer. Mas pelo contrário, para que elas sumam. Mas que Cristo seja assim escancaradamente revelado através das suas vidas. A ponto, né? João, ele era tão parecido, a gente já falou isso, que ele estava sendo confundido. É isso que Deus quer. Que aquilo que você faça, as pessoas não sabem quem é você e quem é Deus, porque é tudo uma coisa só. Mas que mesmo assim, você sendo muito parecido, você sempre renda graças e a glória, porque é dele. Entenderam? Vamos para o próximo tópico. Outra coisa que eu vou aprender, e aí eu vou aprender com Jesus. Isso aqui, assim, foi impactante. O texto vai dizer que no versículo 31, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Aí ele vai dizer que ele reconheceu Cristo porque ele viu o Espírito descer do céu como uma pomba. O texto, quando fala que não o conhecia, não significa, por eles serem primos, que talvez João nunca tivesse tido contato com Jesus. Provavelmente eles já tinham tido contato. Esse não conhecer tem a ver com a revelação de Jesus ser o Cristo. E ele sabia que vinha um Cristo e ele estava anunciando Cristo. E a revelação veio através do Espírito Santo de Deus. Uau! O Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus. E aquilo que já tinha sido dito para João, assim, ele é o Cristo. Primeiro ponto. É o Espírito Santo que traz a revelação de quem Cristo é. Eu só vou saber quem eu sou, eu só vou descobrir a minha verdadeira identidade se eu conhecer a Cristo. Eu consigo fazer isso sozinha? Não. Você vai sentar aí para assistir o teu discipulado e você precisa orar. Espírito Santo, senta do meu lado agora.
Então a gente vai perceber que a revelação de quem Cristo é na vida de João Batista, ela é feita através do Espírito Santo, e assim é na nossa vida. O nosso relacionamento com Cristo, o conhecimento que a gente tem de Cristo, não se dá através de uma letra, mas se dá através da revelação do Espírito Santo. E às vezes você pode perguntar assim, nossa, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas como é que pode? Nossa, aquele irmão, aquela irmã, ela leu um texto que eu li 30 vezes e nossa, mas ela tira coisas, mas não é ela, não é ele, sabe? É o Espírito Santo. Quando você senta com ele e você lê, e aí você fala assim, uau, entende? Esses homens que escreveram a Bíblia, eles foram feitos por inspiração divina. Então entende quando você pega uma carta ou alguém escreve alguma coisa, tu lê e não entende nada. Às vezes pela letra, ou pela grafia, ou até mesmo pela concordância. Aí o que você faz? Chama teu filho. Mariazinha, vem cá, em nome de Jesus. Fala aqui o que tu escreveu, lê pra mim, porque eu não tô entendendo nada. Aí a Mariazinha que escreveu, ela vai falar, olha, é isso. Ah, tá, entendi. É isso. Essa aqui é a palavra de Deus. Muitas coisas nós não vamos compreender mesmo sozinhos. A gente não está na mente de Deus, sabe? E a gente não vai entender o que ele quis dizer também, porque a interpretação não é própria, sabe? Entende? Vou dar um outro exemplo. Não tem quando alguém fala algo e você faz interpretações próprias sobre aquilo que a pessoa falou? E quando você chama ela, o que você quis dizer com isso? A pessoa, não, eu quis dizer isso, isso. Aí você fala, ah, era isso porque eu já tinha pensado, sabe? A gente é muito automático em fazer as nossas próprias interpretações de palavras dos outros. A Bíblia não é um livro de português que você faz a sua própria interpretação. Você precisa estar com o autor para que ele possa dizer, foi isso que eu quis dizer. Então não tem como a gente ter revelação de Cristo, a gente ter a revelação da palavra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Você vai dizer, Espírito Santo, o que isso aqui quer dizer? O que você quis dizer com isso? O que está querendo? Porque eu não estou entendendo. Me explica. Então, a gente vai perceber através desse texto que a revelação de Cristo, um relacionamento mais profundo com Deus, a gente precisa do Espírito Santo caminhando conosco. Nosso amigo, aquele que vai dizer, deixa eu te explicar melhor, isso daqui tá difícil de tu compreender. Então a gente vê isso. A revelação que João teve de quem Cristo era se deu através do Espírito Santo. E é assim que acontece nas nossas vidas. Então, ora, Espírito Santo de Deus, eu preciso. Senta comigo, me explica, porque eu preciso compreender, eu preciso saber mais, eu preciso conhecer a Cristo. E outro ponto que eu vou aprender, e esse assim é muito profundo, Cristo, em nenhum momento ele disse quem ele era. Você vai perceber que eram as pessoas dizendo quem ele era, mas ele nunca precisou se reafirmar. Entende? Isso aqui é muito forte. E aqui a gente vê o início, né, de Jesus sendo apontado para o seu ministério. Mas nem ele mesmo se apontou para o seu chamado e para o seu ministério. Foi o Espírito Santo o sinalizador de quem Cristo era e aquilo que ele iria fazer. Então, minhas amadas irmãs, quem nos aponta é o Espírito Santo de Deus. Ele que é o nosso sinalizador. Eu e você não precisamos correr atrás para que a gente seja exposto naquilo que Deus está nos chamando. Nós não precisamos colocar currículos para que a gente seja aceito no nosso chamado. A gente não precisa se autopromover. De verdade, a gente nem precisa fazer alianças estratégicas para que a gente seja estabelecido em lugares que Deus já disse que nos colocaria. O próprio Espírito Santo se encarrega de nos apontar. O próprio Espírito Santo vai trazer a revelação de quem somos. O próprio Espírito Santo irá nos colocar nos lugares que ele deseja que nós estejamos para manifestá-lo. Se assim foi com Cristo, quem somos nós na fila do pão? E às vezes nós queremos. Não é sobre isso. Quando eu entendo a minha identidade, eu não tenho necessidade de aparecer. Eu não tenho necessidade de dizer.
O próprio Espírito Santo é ele que, ele traz um holofote para que você possa manifestar alguém que é maior que você. Esse é o entendimento. Muitos de nós nos perdemos no processo porque não entendemos isso. A gente quer se posicionar, não, é ele que nos posiciona. A gente se posiciona no lugar de estar debaixo da vontade dele, permitindo com que ele faça o que ele quer das nossas vidas. Agora, como será feito, ele vai conduzir. Não é você que vai se posicionar. Deus é que vai colocar todas as coisas no lugar. A gente vai ver isso com vários homens, a gente vai ver isso com Davi. Davi estava vivendo a sua vida normal, mas foi o próprio Deus que apontou para Samuel, não é esse. Tu tá vendo como o homem vê, mas eu já vi, Davi, foi eu que vi, eu escolhi um homem, eu já separei um homem. E às vezes a gente mesmo quer se ungir. A gente não é sobre isso, não é sobre o que você quer, mas é sobre aquilo que Deus quer que você seja. Às vezes você tem um desejo de ser, sabe? Uma ministra da adoração, uma ministra da dança, uma profeta, você deseja ser. Mas não trabalhe para ser o que você deseja, que você seja aquilo que Deus deseja que você se torne. Não gaste a sua vida tentando aparecer, sendo direta e reta. Seja isso em qualquer área da sua vida. Deixa que Deus estabeleça o que Ele deseja para você. Se coloque apenas debaixo da vontade de Deus. Esse é um caminho onde não haverá frustração. E aquilo que Deus planeja para nós, aquilo que Deus planeja para as nossas vidas é sempre o melhor. É muito desgastante querer se promover, mas quem você é em Deus é natural, não é forçado. É isso que você precisa entender. Aquilo que Deus te chamou para fazer, para ser, é natural, é seu. Agora, o exercer não é fácil, como nada na vida é fácil. Mas quem você é nunca será nada forçado. E o tempo oportuno é o próprio Deus que te escolhe, te envia e te lança. Sem pressa, no tempo correto, no tempo de preparo. Mas que você nesse tempo não tenha o desejo de se autopromover. É o Espírito Santo que nos estabelece. Amém? Fiquem na paz, meus amores. Tenham uma ótima semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.